começar o trabalho de hoje com a leitura de harmonização do livro Vinha de Luz, a psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. A lição é 44, Saber como convém. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda atenção é necessária ao êxito da tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu, para impô-la aos vizinhos, que se presumem na de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando com mesinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem sofrer, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo, informando-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouquinho, para tentarmos saber como nos convém saber. E vamos ouvir a nossa irmã Márcia hoje sobre os nossos anjos protetores, esses nossos amigos. Estão aí sempre dispostos a nos ajudar. Que tenhamos um bom estudo, que a nossa irmã seja bem educada, que assim seja, Pai, graças a Deus. Fazendo esse intercâmbio, de informações da nossa doutrina. É muito bom a gente poder compartilhar os ensinamentos da doutrina, Muito obrigada pelo convite, Márcia, foi muito gentil assim, me convidar. Então vamos nós. Hoje nosso estudo vai tratar dos espíritos que mais se aproximam de nós, que caminham mais próximos a nós e que nos ajudam muito mais do que a gente imagina. É que na maioria das vezes a gente nem percebe as bênçãos e a ajuda que a gente está recebendo. Nós vamos falar do nosso anjo de guarda, espíritos protetores, vamos falar dos espíritos familiares, simpáticos, o que atrai eles para perto de nós, de que maneira eles nos influenciam, eles nos ajudam, o que nós podemos fazer para melhorar essa conexão com eles, essa sintonia, para permitir que eles possam nos ajudar. Esse estudo está baseado principalmente no Livro dos Espíritos, questões 489 e 522, o Evangelho, capítulo 4 e capítulo 28, e também Céu e Inferno, capítulo 8. Tá? Então vamos lá. Gente, se eu me enrolar aqui, me perdoem, tá? Eu não estou muito acostumada. Vamos lá. Inicialmente, nós vamos falar da natureza desses espíritos que se aproximam de nós. E são muitos, como a gente pode ver aqui, O apóstolo Paulo, em uma das cartas aos Hebreus,
ele falava que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Na verdade, a gente está cercado por uma nuvem de espíritos que nos observam e que nos ajudam. Então, vamos lá. Na questão 514 do Livro dos Espíritos, com base nas informações recebidas da espiritualidade, Allan Kardec ele fez uma classificação didática sobre a natureza dos espíritos que se aproximam de nós. Então, o primeiro deles é como está descrito lá na questão: espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio. É o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. O nosso anjo de guarda vai ser o foco maior do nosso estudo de hoje, embora a gente também vá falar bastante dos outros. Então, depois a gente vai voltar nele com mais detalhes. Mas, inicialmente, eu queria chamar a atenção de vocês para duas ideias importantes. Primeira, ele desenvolve uma missão, ou seja, ele recebeu uma determinação de Deus, nosso Pai, e ele assumiu um compromisso de nos acompanhar e nos ajudar a progredir. E ele leva essa missão muito a sério. E o segundo ponto é que ele é sempre de natureza superior com relação ao protegido. E é preciso que seja assim, porque para que ele seja nosso guia, nosso orientador, nosso mentor, precisa ser um espírito mais sábio, mais experiente, mais preparado, né? Caso contrário, ele não poderia ajudar com tanta eficiência, né? Daqui a pouquinho a gente volta nele. O segundo grupamento, a segunda natureza de espíritos que se aproximam de nós, são os espíritos familiares. Unem-se a nós por afeição, com a finalidade de serem úteis. Os espíritos familiares, da mesma forma que um espírito protetor, o nosso anjo de guarda, eles fazem parte da nossa família espiritual, né? Que a gente sabe é muito mais numerosa do que a nossa família aqui do plano físico. É só a gente imaginar quantas encarnações a gente já teve, quantos vínculos de afeto a gente já construiu, né? Então, eles fazem parte da nossa família espiritual. Eles se unem a nós por afeição. Eles gostam de nós, eles torcem por nós, eles querem o nosso bem. E eles querem ser úteis a nós. Geralmente, são familiares e amigos desta encarnação ou afetos de existências passadas. Então, pode ser um pai, uma mãe, um irmão, eventualmente um filho, né? Uma avó querida, um amigo próximo, que tenham convivido com a gente nesta encarnação e que tenham partido antes de nós. Ou também podem ser afetos de existências passadas, que por amor a nós, eles pedem permissão para nos acompanhar e nos ajudar naquilo que for possível a eles. Tem poder mais restrito e pois são menos elevados, mas também são bons e magnânimos. Isso está lá no Evangelho. Esses espíritos, muitos deles, estão no mesmo nível evolutivo que nós. Muitos deles conviveram conosco nessa existência, né? Então, eles ainda são espíritos imperfeitos, eles ainda têm as suas dificuldades, os seus desafios, e por isso o poder deles é mais restrito. Mas, de acordo com o Evangelho, embora eles sejam menos elevados, eles também são bons e magnânimos, porque eles gostam de nós e eles querem o nosso bem. Eles só atuam por ordem ou com permissão do espírito protetor, porque os espíritos familiares, por eles serem menos elevados, eles têm uma visão mais restrita da vida. Eles têm uma visão mais terra-terra, mais próximo da matéria. Eles se preocupam mais com as questões materiais, com o aqui e agora, né? Ao passo que o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, ele, por ser um espírito elevado, ele enxerga lá na frente. Então, ele sabe exatamente o que é melhor para nós em termos do nosso progresso espiritual. Ele não está preocupado com as questões materiais.
Ele está preocupado com a nossa transformação moral, com a nossa evolução espiritual. Então, os nossos espíritos familiares, eles nos ajudam, eles nos protegem, mas sempre sob a supervisão do espírito protetor. A gente sabe que os espíritos mais evoluídos, eles têm ascensão sobre os espíritos menos evoluídos, né? Então, esses espíritos aqui, às vezes, eles também são chamados de espíritos protetores, porque eles também nos protegem. Mas o nosso guia principal, o nosso espírito protetor principal é o nosso anjo de guarda. Tá? A terceira natureza de espíritos que se aproximam de nós são os espíritos simpáticos. Sentem-se atraídos para junto de nós por afinidade de pensamentos, de sentimentos, de gostos, tanto para o bem quanto para o mal. Aqui a gente vê uma diferença significativa em relação aos outros. Por quê? Enquanto que o espírito protetor e os espíritos familiares, eles só atuam para o nosso bem, os espíritos simpáticos nem sempre. Eles podem atuar tanto para o bem quanto para o mal. Eles não têm conosco uma relação de afeto como os anteriores. O que atrai eles para nós é a afinidade de pensamentos, de sentimentos, de gostos. Então, isso vai depender do quê? Da faixa vibratória em que nós estamos. Então, quem abre acesso para as boas companhias ou para as companhias que não são boas, somos nós mesmos. Isso vai depender da energia, da qualidade da energia que a gente está emanando, né? Da qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos gostos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu procuro fazer o bem, eu sou grata, eu faço leituras edificantes, eu respeito as pessoas, eu gosto de estar em lugares tranquilos, junto da natureza. Então, naturalmente, eu vou atrair para perto de mim espíritos que gostem das mesmas coisas, que tenham pensamentos semelhantes, né? Espíritos mais equilibrados, que vão contribuir para me fazer bem, né? Então, agora, se por outro lado eu alimento pensamentos pessimistas, sentimentos negativos, eu reclamo de tudo, eu falo mal dos outros, eu me contrario com facilidade, eu reclamo, eu me revolto com as coisas. Aí, nesse caso, eu vou atrair para perto de mim espíritos que estão nessa mesma sintonia. Espíritos, muitas vezes, em desequilíbrio, espíritos sofredores, que podem contribuir para piorar ainda mais a minha situação. Né? Porque a gente sabe que semelhante atrai semelhante. Por isso que é tão importante o vigiar e orar, que o Mestre Jesus nos ensinou. Né? Nós estamos sempre atentos a como que a gente está pensando, como que a gente está tratando as pessoas, que tipo de lugar que a gente está frequentando, né? Quais são os sentimentos que a gente está alimentando, tudo isso vai influenciar. Geralmente, a sua companhia, a dos espíritos simpáticos, ela é temporária e está subordinada às circunstâncias. Porque a nossa vida, ela é sempre aquela coisa linearzinha, que está sempre tudo bem, céu de brigadeiro. Não, né? Pelo contrário, a gente ao longo da vida, a gente passa por N circunstâncias diferentes e, consequentemente, o nosso estado de humor também vai variar de acordo com a circunstância. Então, por exemplo, eu estou passando uma fase boa, as coisas estão fluindo bem, eu estou otimista, está tudo tranquilo, então eu vou estar numa faixa vibratória que eu vou fazer uma sintonia com bons espíritos. Agora, de repente, chega uma notícia ruim, eu briguei com alguém próximo, fiquei magoada, uma perda de um emprego, uma separação, uma doença. Isso já vai mudar completamente o meu estado de humor. Já vai me tirar do prumo. Consequentemente, eu já vou sair daquela sintonia e vou fazer uma sintonia com outro grupamento de espíritos, né? Depois de um tempo, a situação melhorou, aquele
problema foi superado, as coisas voltam a se reequilibrar e a gente muda de novo. Então, a gente fica oscilando. Por isso que a companhia dos espíritos que se unem a nós por simpatia, ela é subordinada às circunstâncias. Ok? Bom, falamos dos espíritos familiares, espíritos simpáticos. Agora a gente vai partir para o protagonista do nosso estudo, que é o nosso anjo de guarda. Então vamos a ele. Lá na questão 490 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou o que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião. E a resposta da espiritualidade é o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Esse termo, anjo de guarda, ele é muito comum nos meios católicos, né? É a forma como a religião católica designa o nosso espírito protetor. Na doutrina espírita, embora também se use o termo anjo de guarda, inclusive nos livros da codificação, né? É mais comum a gente encontrar os termos espírito protetor, guia espiritual, mentor, benfeitor, bom gênio. Então, todas essas designações, elas estão se referindo ao mesmo ser espiritual. E para esse ser, que é um ser muito especial, pouco importa a forma como a gente vai chamar. Para ele, o que interessa, o que é mais importante, é que nós estejamos em conexão com ele, que a gente esteja em sintonia com ele, para que ele possa nos guiar no caminho do bem, para que ele possa nos ajudar. A forma como nós vamos chamá-lo pode ser a que for mais confortável para a gente, porque ele vai ouvir de todo jeito. Tá? E agora a gente vai trazer algumas características consideradas importantes para, no caso dos espíritos protetores. Então vamos lá, destaquei algumas. A primeira, eles também foram criados simples e ignorantes. Para quem estuda a doutrina, isso é muito claro já, né? Mas muitas vezes, eu sempre gosto de reforçar, porque muitas vezes nas reuniões públicas tem pessoas que ainda não têm esse conhecimento. Então é sempre importante a gente esclarecer, né? Eu, quando eu era criança, a minha família é predominantemente católica. Então eu fui colocada lá na igreja católica para fazer aula de catecismo, para ir para a primeira comunhão, aquele ritual todo. E o que eles ensinavam para a gente a respeito do anjo de guarda era de que ele já era criado perfeito. Ele já nascia perfeito. Ou seja, ele não teve que empreender nenhum esforço para chegar naquela condição. Ele já era perfeito. Ele nunca teria passado pela experiência humana. É como se fosse assim, uma outra espécie, totalmente diferente de nós. Mas quando a gente estuda a doutrina, a gente vê que não é assim, né? O nosso anjo de guarda, assim como nós, assim como todos os espíritos, ele também foi criado simples e ignorante. A grande diferença é que ele já está muito mais adiantado do que nós. Ele está nessa estrada há muito mais tempo, né? Ele já vem há muito mais tempo se melhorando. Então, o estágio que nós estamos passando agora, ele já passou há muito tempo atrás. Então, ele entende os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Ele nos compreende muito bem, porque ele já passou por isso, né? Então, ele sabe o que é um planeta de provas e expiações. Ele conhece a guerra, ele conhece a miséria, ele conhece a fome, ele conhece a intolerância, o ódio, enfim. Por quê? Porque já teve que lidar com tudo isso. Mas, ao longo de inúmeras encarnações e muito esforço, que a gente sabe que precisa ter muito esforço, eles foram se melhorando, foram se depurando, foram superando as suas más inclinações e hoje eles já estão num nível que eles não se deixam mais dominar pelas paixões que ainda nos afligem, que a gente ainda sofre. Por isso, eles estão capacitados para serem nossos guias, nossos mentores. Tá? Uma outra característica, onde quer que
nós estejamos, eles sempre estarão conosco. Na questão 495 de O Livro dos Espíritos, aliás, é uma questão belíssima que eu recomendo a leitura ou a releitura. É uma questão que fala especificamente dos anjos de guarda. É uma comunicação assinada por São Luís e Santo Agostinho. E é um texto belíssimo, belíssimo. E lá eles dizem que onde quer que nós estejamos, seja nas prisões, seja nos hospitais, seja nos lugares de devassidão, eles dão esses exemplos, seja nos momentos em que nós nos sentimos sós, nós nunca estamos separados desses amigos. Onde quer que nós estejamos, embora nós não possamos vê-los, a nossa alma recebe a influência deles. Então ninguém está desamparado, em nenhum momento. Uma outra característica extremamente importante: eles sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele está previsto na lei de liberdade, que é uma das leis de Deus. E, gente, os espíritos elevados, ao contrário de nós, eles sempre cumprem as leis de Deus. Então, eles sempre vão respeitar as nossas escolhas. Não importa quais sejam essas escolhas, ele sempre vai respeitar. Então, isso torna a tarefa deles bem árdua, né? Porque eles precisam atuar, mas ao mesmo tempo sem ferir o nosso livre-arbítrio. Então, o nosso espírito protetor, ele vai orientar, ele vai aconselhar, ele vai alertar, né? Ele vai falar, ó, vai por esse caminho aqui, que é melhor para você. Ah, não, eu quero ir para aquele lá, porque é mais legal. Ele não vai nos impedir, né? Ele vai ficar observando e vai permitir que a gente faça essa escolha. Agora, da mesma forma que existe a lei de liberdade, também existe a lei de causa e efeito, né? Então, a gente sabe que a gente é responsável pelas escolhas que a gente faz e a gente vai ter que lidar com as consequências das nossas escolhas, né? O lado bom também do nosso livre-arbítrio é que nós teremos o mérito pelas nossas boas realizações também, né? Outra que eu acho incrível: os espíritos protetores, os anjos de guarda, eles são uma demonstração do amor e da misericórdia de Deus, que os designa para nos acompanharem e zelarem por nós. Gente, isso é muito bonito. Os nossos anjos guardiões, eles são uma maneira de Deus mostrar o amor dele por nós. Por quê? Eu me repito quando eu falo assim. Por quê? Porque nós estamos aqui, nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda é muito presente. Existe muito sofrimento, muita dor, muita violência e guerras. Mas Deus é tão bom, gente, que Ele não permite que a gente enfrente isso tudo sozinhos. Então, o que Ele faz? Ele chama um espírito mais evoluído, mais sábio, que está à nossa frente na caminhada, para nos acompanhar e para zelarem por nós. Eu acho isso lindo, né? É uma maneira de Deus nos mostrar o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer que a gente progrida, né? Que a gente evolua. E esses espíritos, eles abraçam essa missão de zelarem por nós com muito amor. Lembrando que eles são bons espíritos, então eles só têm sentimentos bons, né? E falando em missão, qual a missão do espírito protetor? Lá na questão 491 do Livro dos Espíritos, eles falam na missão do anjo de guarda. Está lá, ó. A missão do espírito protetor é a de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então a gente vê quantas tarefas importantes ele desempenha em prol do nosso progresso espiritual, em prol da nossa transformação moral, né? No sentido de nos encaminhar para uma felicidade que está nos aguardando lá na frente. E agora eu queria chamar a atenção de vocês para essa imagem aqui. O espírito protetor, o papel dele é de um pai, né? Então tá lá o pai representando o nosso espírito protetor. E tá lá o filhinho representando quem? Quem? Nós. Isso aí. Então tá.
Então, o que a gente observa aqui? O pai, ele está caminhando lado a lado com o filho, né? Ele está dando apoio, está de mão dada, ele está conduzindo o filho que ainda é inexperiente, então ele está conduzindo, ele está levando o filho para uma região iluminada, um lugar de luz. Isso tem tudo a ver com a função, com a missão do nosso espírito protetor. Agora, uma questão importante aqui, o pequenininho, ele está caminhando com as próprias perninhas dele, ele não está sendo carregado no colo. Ou seja, ele está fazendo a parte dele, ele está fazendo o esforço dele. E ele precisa dessa experiência para aprender e evoluir, né? E isso vamos trazer aqui para a nossa realidade. É muito importante a gente ter isso em mente, que nós precisamos fazer a nossa parte. Porque por mais que o nosso espírito protetor faça tudo isso aqui por nós, a evolução é nossa. Ninguém vai poder evoluir por nós. Então, ele não vai poder cumprir tarefas que sejam da nossa responsabilidade. Isso aí somos nós que temos que fazer. A nossa evolução, ela é intransferível e ela é pessoal. Cada um tem a sua, né? Imagina se esse pai, assim que o menininho nasceu, se ele tivesse carregado o filhinho no colo o tempo inteiro, será que ele teria aprendido a andar? Não, né? Então a gente precisa dessa experiência. E vamos nós. Essa é uma longa jornada juntos. Essa relação do nosso espírito protetor conosco é uma relação muito profunda e muito longa. A gente vê lá na questão 492 do Livro dos Espíritos, eles dizem lá: o espírito protetor dedica-se ao seu protegido desde o seu nascimento até o seu retorno ao plano espiritual, ou seja, durante toda uma existência. E mais, frequentemente o acompanha na vida espiritual e até por muitas existências corpóreas. Então, essa é uma relação que pode atravessar séculos. É uma relação que pode ser milenar. Nenhum ser na face da Terra nos conhece tão profundamente quanto esse nosso amigo, porque ele nos acompanha há muito, muito tempo. Inclusive, ele participa do nosso planejamento encarnatório. Então, ele sabe qual gênero de provas que a gente vai enfrentar. Ele sabe qual é a nossa tarefa, qual é o nosso propósito nessa vida, né? Eu, há um tempo atrás, eu assisti uma entrevista com o Divaldo Franco e foi perguntado a ele sobre Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo, né? E ele disse que nas muitas comunicações e revelações que ela fez, ela falou sobre a Mansão do Caminho, que é aquela entidade assistencial maravilhosa, né, que o Divaldo construiu lá em Salvador, né, e que assiste milhares de pessoas, e que ela revelou que 100 anos antes da Mansão do Caminho começar a ser construída aqui no plano físico, ela já tinha sido planejada no mundo espiritual. Agora você vê que coisa incrível isso, né? O Divaldo, quando ele começou a construir a Mansão do Caminho, ele tinha 20 e poucos anos, 24, 25 anos. Então, 75 anos antes do Divaldo nascer, já tinha sido desenhado o projeto daquilo que viria a ser a Mansão do Caminho. E ele disse também que muito, muito antes dele nascer, que Joana de Ângeles já vinha preparando ele para a missão que ele teria que desempenhar nesta existência. Então isso é incrível, isso, né? Essa relação é incrível. E como que esse auxílio chega a nós? De que maneiras os nossos amigos espirituais podem nos influenciar? De que maneira que eles podem nos ajudar? Vamos lá. Primeiro, as intuições, né, gente? Os pressentimentos. O Jorge Elarrat, ele usa um termo muito engraçado nas palestras dele, que ele fala aquela sopradinha no ouvido, né? Aquele pensamento que vem e traz uma ideia que de repente nos ajuda a solucionar um problema que estava pendente, que a gente não conseguia resolver, e aí de repente vem, nossa, é isso, como é que eu não pensei nisso antes? A gente sempre acha que a ideia é nossa, né? Nós somos vaidosos, sempre achamos que a ideia é nossa, só que não, né? Muitas vezes não é.
Então, às vezes, um pensamento de conforto. Às vezes a pessoa está passando por um problema, uma situação difícil, e aí vem aquele pensamentozinho assim, tá difícil, mas eu sei que eu vou superar, eu sei que vai passar. E aquilo já dá uma acalmada no coração dela, né? Às vezes a pessoa está num lugar e ela começa a se sentir meio incomodada, angustiada, é como se ela não devesse estar ali, e ela começa a querer ir embora, e vem aquela vontade de ir embora, e aí ela resolve ir embora, e no momento posterior ela fica sabendo que depois que ela saiu teve um problema naquele lugar, teve uma briga, um acidente, um problema qualquer, e ela teve esse pressentimento que livrou ela daquela dificuldade. Então, é uma maneira muito comum que eles têm de fazer com que as informações que a gente precisa cheguem a nós, né? Através das intuições. Uma outra maneira deles nos auxiliarem é no desdobramento do sono. Porque quando a gente dorme, enquanto o nosso corpo físico descansa, a nossa alma ela fica parcialmente liberta e ela pode entrar em contato com o mundo espiritual. E os nossos espíritos protetores, os bons espíritos que nos acompanham, eles aproveitam essa oportunidade para ter um contato mais direto conosco, para nos orientar, para nos aconselhar, para nos esclarecer, para nos devolver de alguma ideia que a gente esteja tendo e que não vai ser boa para nós, né? O Yamaha, inclusive, ele dá uma vez ele deu um exemplo que eu achei muito bom. A pessoa teve uma briga com outra no trabalho. Aí teve uma discussão, ela ficou com raiva da outra, não, porque isso é absurdo, ela não podia ter falado daquele jeito comigo, e passou a tarde inteira remoendo aquilo com raiva da outra. Não, porque amanhã eu vou falar com ela, porque eu vou falar umas verdades, vou fazer, vou acontecer, enfim. Foi para casa remoendo aquilo, ensaiando o que ela ia falar para a outra no dia seguinte. Aí ela chegou em casa, ela se envolveu com os afazeres domésticos dela, com a família, né? E à noite ela fez as preces dela e foi dormir. E aí no dia seguinte, quando ela acorda, ela já não está mais sentindo aquela raiva do dia anterior. E aí ela começa assim, pensando bem, eu acho que eu não vou falar nada com a fulana não, sabe? Porque ela nem é assim. De repente ela está passando por algum problema que a gente não sabe. E eu também peguei pesado, falei um monte de coisa que eu não devia, gente. Eu acho que eu não vou falar nada não, senão pode até piorar a situação. Quer saber? Vou deixar para lá. E vida segue. Quer dizer, de repente, ao longo dessa noite, ela recebeu um esclarecimento que apaziguou o coração dela. E fez ela mudar o olhar em direção à outra. E passou a ter um olhar mais compassivo. Quem sabe ela não está passando por algum problema, né? Em vez de ficar cultivando aquela raiva. Então, são duas formas que os nossos amigos espirituais têm de nos influenciar mais diretamente. Mas, às vezes, eles têm uma certa dificuldade nisso. Ou porque a gente tem a intuição, mas não dá bola, não liga, acha que é bobagem, que é superstição, larga pra lá. Ou porque a gente está muito agitado e não consegue conciliar o sono, então fica difícil fazer essa conexão. Então, quando eles não conseguem nos influenciar diretamente, eles nos influenciam indiretamente. Eles se utilizam dos nossos familiares, dos nossos amigos, uma página de um bom livro, uma cena que te chame a atenção, né? Muitas vezes, aquela palavra de conforto que a gente precisa, aquele alerta, aquele conselho, ele vem por intermédio de alguém da família, um amigo próximo. O nosso espírito protetor, ele vai intuir a outra pessoa, ele vai inspirar a outra pessoa a falar para a gente aquilo que a gente está precisando ouvir naquele momento. Então, é uma maneira indireta dele nos ajudar. Uma página de um livro, a gente às vezes na sala de conversa, a gente comenta, né, que abriu um livro de página, teoricamente, ao acaso, né, e cai naquela página assim que, nossa, se encaixa como uma luva naquele momento que a gente está vivendo, aquela situação que a gente está precisando resolver, e já nos ajuda a ter um outro olhar, a refletir, né?
Às vezes uma cena que capta a nossa atenção na rua e aí a gente já muda o nosso estado de humor, a gente já tem vontade de ajudar alguém, né? Então, eles fazem tudo que está ao alcance deles, tudo que é possível, para que as informações que a gente precisa cheguem até nós. Ou seja, eles sempre fazem a parte deles. E nós? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Isso aí é uma boa reflexão, né? De que maneira que a gente pode buscar uma conexão maior com os bons espíritos, com o nosso mentor, para permitir que eles nos ajudem, para permitir abrir esses canais de comunicação, para permitir que a ajuda chegue. Tem algumas dicas aqui. A primeira, a oração. Claro, né, gente? A gente sabe a importância da prece, aquela prece sincera, né? Aquela prece que vem lá do coração, com sentimento, onde a gente agradece, onde a gente pede ajuda. Ela sempre é ouvida. E ela abre os canais para que a gente possa receber ajuda do alto, receber inspirações, receber boas vibrações. Uma segunda, essa é um desafio no mundo de hoje, né, nos dias atuais. O recolhimento íntimo, o silêncio interior. A gente está vivendo num mundo muito agitado, né? Todo mundo acelerado, todo mundo correndo. A gente está fazendo uma coisa aqui agora, já está pensando no que pode ter que fazer depois. A gente às vezes quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E são muitas demandas externas e muito ruído interior. Então, no meio dessa agitação toda, fica muito difícil a gente conseguir fazer essa sintonia, essa conexão com a espiritualidade maior. Então, é muito importante que a gente consiga, pelo menos uns minutinhos do dia, que a gente consiga pausar, que a gente consiga respirar, que a gente consiga fazer uns minutinhos de silêncio, acerenar a nossa mente, acerenar o nosso coração, desacelerar, né? Fazer aquela viagem interior, esvaziar a nossa mente do burburinho da vida, né? Porque quando a nossa jarrinha está lotada até a boca, não tem como entrar mais nada. Então, a gente esvaziando ela, a gente abre espaço para a gente receber mais, né? Então, é muito importante que a gente consiga fazer esses momentos de silêncio interior. Uma outra, a vigilância dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. É o que a gente falou lá atrás no comecinho, quando a gente falou dos espíritos simpáticos. A importância de nós estarmos atentos à qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a que tipo de lugares a gente está frequentando, como é que é o lazer que a gente gosta. Tudo isso influencia, né? Tudo isso é importante. E se nós conseguirmos fazer isso aqui, nós certamente vamos conseguir elevar o nosso padrão vibratório. Elevando o nosso padrão vibratório para uma faixa mais elevada, fica mais fácil a gente fazer a conexão com os bons espíritos. E uma outra coisa muito importante, a gente tem que estar aberto para receber ajuda. A gente tem que querer essa ajuda e buscar essa ajuda. Porque a gente sabe, tem uma pessoa do nosso relacionamento que está passando por um problema e a gente quer ajudar. A gente pode fazer de tudo para ajudar. Se ela não quiser a nossa ajuda, se ela se fechar, se ela não nos der ouvidos, a gente vai conseguir ajudar? Não. E o nosso anjo de guarda para nós é a mesma coisa. Então, se eu estou morrendo de sede, eu preciso beber água. Aí perto de mim tem uma fonte que tem água limpa e fresca. Mas para que eu possa me beneficiar dessa água, que é tão importante para mim, eu tenho que ir até a fonte com meu copinho água e botar o copinho debaixo d'água. Virado para cima, porque se ficar assim também não adianta, né? Viradinho para cima. Então eu preciso fazer o meu movimento, eu preciso fazer a minha parte. E tenho que estar aberta para receber essa ajuda, né? E quando nós somos rebeldes aos conselhos, gente? E olha, eu vou falar para vocês, a humanidade terrestre não é mole não.
nós somos muito rebeldes. Olha só que imagem atual. Está lá o... Ih, meu Deus, desculpa. Foi. Aqui, pronto. Está lá o espírito protetor, já pegou até com o megafone. E a criatura está lá vigorando solenemente. Então, ele orienta, ele dá conselho, ele alerta, ele tenta ajudar diretamente, ele tenta ajudar indiretamente, ele se vira. E a criatura não está nem aí. Ela não liga, ela não ouve, ela dá as costas, ela não acredita, ela faz um monte de bobagens, ela faz escolhas equivocadas, ela se prejudica a caminhada dela. E aí, gente, o que será que o nosso mentor faz nessa situação? Ele quer ajudar e a gente não quer, ele quer fazer tudo e a gente não. O que ele faz nessas situações? Lá na questão 495, aquela que eu falei para vocês dos anjos de guarda, de São Luís e Santo Agostinho, eles dizem assim, olha que coisa legal. O anjo de guarda, ele se afasta. Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e a vontade de aceitar a influência dos espíritos inferiores é mais forte no seu protegido. Ele se afasta em respeito ao nosso livre-arbítrio. Porque isso aqui, se eu estou aceitando a influência de espíritos inferiores, eu estou fazendo uma escolha, né? E se eu estou aceitando a influência de espíritos inferiores, significa que eu estou em sintonia com esses espíritos inferiores. Então, se eu estou em sintonia com eles, não tem como eu fazer conexão com o meu espírito protetor, né? Agora, tem uma boa notícia aqui, ó. Ele se afasta, mas ele não o abandona completamente. E sempre se faz ouvir. É um homem que está com os ouvidos. Então, gente, ele se afasta em respeito ao nosso livre-arbítrio, mas ele nunca nos perde de vista. E ele sempre se faz ouvir. Ele vai estar sempre lá, ó, quando você quiser minha ajuda, eu estou aqui para você. Né? Ele lamenta os nossos tropeços, ele se compadece de nós, das nossas más escolhas. Mas ele não se perturba, porque ele sabe que tudo aquilo que a gente vivencia vai ser útil para o nosso aprendizado. E ele sabe que se nós ainda não conseguimos fazer boas escolhas agora, em algum momento no futuro, nós seremos capazes de fazer boas escolhas. É a lei do progresso. A lei do progresso é inexorável. Então ele aguarda pacientemente o tempo que for. Isso aqui nos diz o quê? Ele nunca desiste de nós. Não importa o que a gente faça. Nós podemos fazer um monte de coisa errada ao longo da vida. Ele não desiste de nós. Ele espera pacientemente que a gente mude. Olha só que coisa bonita. E vejam aqui, ó. Ele volta desde que o seu protegido chame. Porque chega um ponto, gente, por mais rebelde que seja o protegido, chega uma hora que ele cansa de sofrer, né? Que ele cansa de ficar dando murro em ponta de faca. O Júlio, que é o fundador lá de Tarefeiros do Bem, ele costuma usar muito o termo fastio do mal, né? Chega aquela hora que a criatura, ai, não aguento mais, ela se entrega. E no que ela se entrega, ela reflete, ela faz uma prece, ela pede ajuda. E aí, o protetor dela volta imediatamente, acolhe. Porque ele sabe que se a pessoa está pedindo ajuda, ela está exercendo o livre-arbítrio dela. Ela está pedindo ajuda porque ela quer ajuda. E se ela quer ajuda, agora ela vai prestar atenção. E tem uma boa chance dela seguir os conselhos do seu espírito protetor, né? Então, ele volta imediatamente e acolhe. Então, gente, essa doutrina dos anjos de guarda, ela é muito consoladora, né? É muito bom a gente saber que a gente tem um espírito benevolente, que todos nós temos. Todo homem encarnado, não estou falando homem, a espécie humana, tá? Todo homem encarnado possui um espírito mais elevado que zela por ele. Ninguém está desamparado. Ah, mas aquele criminoso, cruel, que está lá no corredor da morte, ele também tem um anjo de guarda dele. Ninguém está desamparado.
Então é muito bom a gente ter isso, né? Saber disso, que a gente tem um espírito elevado, benevolente, que nos ama e que nunca desiste de nós, que zela por nós, que nos conhece profundamente, né? Agora, mais importante do que a gente saber disso é a gente sentir isso no nosso coração e a gente procurar buscar uma maior conexão com Ele, buscar nos aproximar mais dele, como a gente quer se aproximar de um amigo querido. Quer um amigo mais querido do que esse aí? Né? E dessa forma, à medida que a gente conseguir nos conectar cada vez mais com ele, a gente vai se sentindo cada vez mais amparado, cada vez mais fortalecido para poder lidar com as dificuldades da vida, né? Porque dificuldades nós sempre teremos, mas depende muito da maneira que a gente vai lidar com ela, né? Muito bom, gente. Então, estamos aqui chegando ao final do nosso estudo, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer um exercíciozinho de visualização bem rapidinho. Eu vou convidar vocês a se sentarem numa posição bem confortável. Quem tiver com bolsa no colo, pode deixar do lado. Vamos respirar fundo. Soltar o ar bem devagar. À medida que a gente solta o ar, a gente vai relaxando os nossos ombros, relaxando os nossos braços, o nosso corpo, acerenando o nosso coração, acerenando a nossa mente. Nós estamos num ambiente protegido, acolhedor. Então agora pensa no seu anjo de guarda, esse amigo tão querido que te acompanha há tanto tempo, que te ama, que faz tudo o que pode em prol da sua felicidade. Esse amigo que nunca desiste de você, esse amigo que estará sempre lá para você. Imagina agora que ele está aí do seu lado, juntinho de você. Ele se conecta a você pelo pensamento. Então aproveita essa oportunidade e pensa no que você gostaria de falar para ele nesse momento. Ele já ouviu o que você tinha a transmitir para ele. Ele te diz até breve, até daqui a pouco. E aos pouquinhos a gente vai voltando aqui para o nosso estudo, abrindo os olhos devagarinho. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. E aqui chegamos ao final. Fiquemos em paz. Muito obrigada. Agradecendo a nossa irmã Márcia, agradecemos por estarmos aqui, mais uma semana. Então, obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus. Aproveitando para agradecer o nosso anjo guardião, certamente aqui está conosco. Está sempre conosco, né? Nos auxiliando esse Espírito que é tão bem.